PTI, Potencia y Tecnologías Incorporadas. El sector eléctrico se está transformando. Somos una región que camina hacia la cuarta revolución industrial y trabaja cada día para alcanzar la competitividad, resiliencia y eficiencia de su matriz energética. Por esto, en PTI, ponemos al alcance las herramientas y soluciones necesarias para el desarrollo exitoso y eficiente de sus proyectos. Nuestras decisiones, soportadas en el conocimiento, nos permiten buscar la innovación en soluciones y tecnologías que nos lleven a recorrer caminos de desarrollo y crecimiento, con el apoyo de un equipo experto que respalda a nuestros clientes sin importar cuál sea el reto a superar. Soluciones integrales en automatización, monitoreo, digitalización, simulación en tiempo real, analítica de red, infraestructura de medición avanzada, ciberseguridad, integración de recursos energéticos distribuidos hacen parte de nuestra amplia oferta, gobernada por un alto nivel de innovación sostenible y responsabilidad social. Hoy, orgullosamente, contamos con un sólido equipo de más de 70 personas, 3 sedes a nivel nacional, una sede internacional y el primer laboratorio de simulación en tiempo real de Colombia que presta servicios a toda la región. Más de 19 años de experiencia nos permiten comprender que las necesidades de cada cliente y de cada proyecto son diferentes y por ello nos comprometemos a ser su mejor aliado, ofreciendo soluciones personalizadas de calidad, eficientes y sostenibles. PTI, Potencia y Tecnologías Incorporadas. Reinaldo, adelante, bienvenido. Ok, hola a todos. Soy Reinaldo Burian. Soy Business Developer de Orcom en la área de utilidad. Inicialmente, me gustaría de agradecer el interés de todos por el tema que vamos a abordar. Hoy, nuestra agenda será la telemetría satelital aplicada a medidores inteligentes. Como una agenda inicial, somente un minuto, vamos a hablar sobre, en términos de agenda, vamos a discutir la evolución de Orcom, Smart Grid, la protección y medición, una idea muy sucinta de Smart Grid, el concepto de pérdida, medición de electricidad, evolución de medidores de electricidad con el tiempo, la llamado AMR, Automatic Meter Reading, Advanced Meter Infrastructure, que son nombres que hoy utilizan en inglés. Yo voy a explicar todos con las traducciones, con o que significan. Después, la composición del medidor inteligente, tipo de medidores y consumidores, una descripción general de la interconexión, la telemedición, tecnología y solución, ejemplo de arquitectura y después las conclusiones. Es importante tener en cuenta que este es un webinar interactivo, un webinar para cambiarmos informaciones. Es muy importante que tiene en mente eso, es muy importante. Un poco de Orbicom, la evolución de Orcom. Hace 25 años, Orcom comenzó como una pionera en la tecnología de comunicación máquina a máquina. También hablamos M2M, también hablamos machine to machine, o sea, máquina a máquina. Y empezó mucho antes de que la Internet de las cosas se convirtiera en un nombre muy común hoy en día. Já nesse período já conectávamos veículos empresariales. I'll go from there. Thank you very much, Pat. So sorry. Clemência? Sorry about that. Ok. Pode continuar? Ok.
hoje podemos oferecer a gama mais ampla do setor de soluções de IoT e entregar a informação que melhora a eficiência e a rentabilidade da inversão, ou seja, o ROI, a rentabilidade de inversão. É muito importante isso. Uma outra coisa muito importante são nossos mercados, ok? Chamamos também verticales. Hoje temos 5 verticales, uma vertical de transporte, ok? Onde trabalhamos com frota de veículos, caminhões, refrigerados. Nos Estados Unidos tem muito grande mercado em termos de Walmart, McDonald's. Em Brasil, a parte de flota é muito importante também. O setor marítimo em países como Peru, também alguma coisa como em Colômbia também é muito interessante. E equipamentos pesados, que falamos linha amarilla, ok? E também as aplicações de governo, ok? E o que será importante hoje? A vertical de escada, onde teremos óleo e gás, e também a parte de eletricidade. Entendemos como escada, supervisor, control e data acquisition, ok? Para que tenham uma ideia do tamanho de Orcon, hoje Orcon tem mais de 800 empregados ao redor do mundo. É muito importante isso. Teremos empregados em tempo completo, contratista, em mais de 18 países. Tem soluções, empregados em Canadá, Estados Unidos, toda a América Central, temos México também, e outros países da Europa, temos aplicações em Índia. Então, você tem uma vasta possibilidade de empregados e de soluções, e ajuda também a parte de suporte técnico com as soluções. Portanto, agora, hoje, a parte de Smart Grid, em especial a parte de proteção e medição, no último webinar, falamos em termos de proteção. Proteção, quando falamos em termos de equipos de proteção, como reconectadores, reguladores de voltagem, banco de capacitores. E a parte de medição, também falamos de smart meters, ou medidores inteligentes. Hoje, praticamente, teremos 2 grandes divisões em las companhias. E depois, isso é conectado com a parte corporativa da companhia. Basicamente, o que temos hoje? O Smart Grid ha aberto muitas oportunidades. Entende-se Smart Grid desde a parte de geração, transmissão, subestação, distribuição e depois dos grandes clientes, que vamos falar, e dos pequenos clientes. Esse rango é a parte de microgrid. Falamos de microgrid. Então, depois, os clientes finais, teremos a parte de microgeneration, ok? Teremos a parte de microgeneration e também haciendas eólicas e haciendas de vento. São aplicações que hoje estamos trabalhando e têm um sucesso muito grande. Ok? As empresas hoje de distribuição de eletricidade han invertido em aplicações Smart Grid com a ideia de aumentar, principalmente na palavra-chave aqui, a parte de fiabilidade. Fiabilidade de quê? De los dados recebidos do campo. Isso é muito importante. E a disponibilidade de um canal de comunicação. Hoje, então, estamos falando em torno de 99,9% de disponibilidade de um canal de comunicação documentado na internet. Ok? 99,9%. Tanto com os elementos de proteção como de medição. Ok? Sempre que seja necessário. Hoje, as principais aplicações de microgrid são a parte de controle de supervisão e aquisição de dados, chamada escada, quando falamos de proteção.
e a parte de infraestrutura de medição avançada, AMI, quando estamos falando de smart meters. As duas possibilidades estão crescendo muito nos países. Hoje, se não tem inversões em solução de indústria, o governo está fazendo inversões muito fortes em termos de smart meters. No último ano, tivemos um cenário muito parecido com isso, com uma inversão muito forte em termos de smart meters. Em termos de smart grid, como se discutiu em outro webinar, centrado na proteção, por tradição, o termo Power Grid se utiliza para suportar as operações em um ambiente de eletricidade, como já falei, geração, transmissão, distribuição e medição. O Smart Grid vem em sentido de fazer a rede mais inteligente. Quando hablo de Smart Grid, quando hablo Smart Grid para o cliente final, hablo que a ideia é que a rede seja mais inteligente, porque vão criar uma rede automatizada, na medida que haya o controle de dados de campo, e preferencialmente em tempo real. A solução Orbicom, com a solução também com a ajuda de PTI, permite ao Smart Grid obter esta informação de campo de alta fiabilidade, integrando uma ampla gama de equipos de proteção e medição, como falei, que vão desde reconectadores, llave de manobra, reguladores de tensão, banco de condensadores ou capacitores, indicadores de falha e medidores para grandes consumidores e agora também para pequenos consumidores. Isso é importante. Grandes e pequenos consumidores. Grandes e pequenos consumidores. Tendo em conta as regiões sem cobertura de telecomunicação, ok? Ou complementando a cobertura em pontos críticos do sistema. São possíveis as duas possibilidades, as duas soluções. Este é o primeiro passo para se obter um Smart Grid altamente fiável, desde o ponto de vista de proteção e medição, preparando-lo para uma integração futura de todos os ativos de Power Grid. É muito importante que tenha a informação em tempo real. Um grande problema em alguns sítios e países é o conceito de pérdida. Ok? A pérdida de energia se define como a diferença entre a energia generada e a energia que se carga aos consumidores. Isso depois do uso. Basicamente, temos três tipos. Há três tipos de pérdidas. Técnico, uma perda técnica, ou seja, é devido ao mau uso ou a qualidade dos materiais utilizados em sistemas de transmissão e distribuição. Aí, um problema, uma deficiência, um aspecto puramente técnico, como perda de aislamento, indução e radiação. Uma outra situação que são perdas não técnicas são a chamada perda administrativa, em que teremos perdas devido a conexões desconhecidas ou mal documentadas da companhia de eletricidade ou perda de medidores em la rede. Existe também. O mais importante acá, eu penso que são perdas não técnicas como roubo. Infelizmente. É hoje um uso ilegal da eletricidade, em que a maioria dos países em desenvolvimento se perde em torno de 32% da eletricidade com roubo, de eletricidade produzida, e se rouba em torno de 48%. Temos um problema muito grave em pontos de diferentes países. Muito grave, é uma preocupação muito forte hoje. Em termos de medição, o que teremos em medição? A medição de eletricidade é um processo, vou falar que é um processo que desenvolveu por anos, ok? Historicamente, por a própria natureza, involucram vários setores da companhia.
Podemos falar que teremos em la colocação de equipos técnicos de instalação, que é custo muito elevado para as companhias. Uma ideia de la medida direta. Mira, tem carro, meter reader, que hace la parte de medición. Tenemos muchas posibilidades, un reloj antiguo, no es tan antiguo, mas praticamente todos já têm alguma coisa digital. Um problema muito grande hoje é a parte de corte e reconexão, que tem que enviar uma quadrilha, uma equipe para fazer o corte físico e depois novamente enviar uma quadrilha, uma equipe para fazer a reconexão. Se possível, gostaria de fazê-lo remotamente. Hoje é possível, com os medidores inteligentes, fazer corte e reconexão remotas, não havendo a necessidade de enviar uma quadrilha para fazer o corte e reconexão física. Isso é muito interessante, em termos de custos para a companhia. E também é serviço ao cliente com a medida e faturação depois, que são mais rápidas, porque têm a informação em manos, uma informação segura, uma informação fiável e muito rápida para fazer os cálculos e a faturação para todos os clientes. Ok? Pensem depois, todos esses casos são custos que a empresa tem que suportar. Isso é muito importante que tenha em mente. Pense na possibilidade de ter uma automação com a característica dos medidores elétricos, eletrônicos, smart meters, que têm a possibilidade de fazer uma medição confiável e precisa, com a transmissão de dados remotamente, não tendo a possibilidade, não havendo a possibilidade, a necessidade de caminhar, de conduzir, porque tem um sistema em rede. É muito importante que tenha hoje a consciência. Acá teremos a evolução de los medidores de eletricidade. Procurei encontrar alguns, tem no lado esquerdo abaixo. Tem muito viejito, é uma caja com a medição que consegui encontrar. E depois tem uma evolução, considerei em torno dos anos 60, possivelmente teria alguma coisa antes de 60, e depois uma evolução para 70, os 90, ok? E depois uma evolução, eu penso que ocorreu algumas transformações entre os anos 90 e fim de los 90, 95, 98. Começamos a ter a parte de telemetria remota, de uso de satélite, de uso de celular. Então, de rádio, praticamente, começamos a ter nos finais de 90, os equipos, possibilitando uma informação, uma comunicação remota. E hoje, dos 95, podemos colocar 95 para cá, para hoje em dia, teremos a parte dos medidores inteligentes. Ok? Eu vou falar que a medição de consumo começa com o uso de medidor de indução eletromagnético para cá, somente uma informação, que havia um disco de metal giratório a uma velocidade proporcional à energia gastada. Eu penso que a grande maioria de nós outros acá, maiores de 40 anos, certamente recordamos esse tipo de tecnologia em seus sítios, lugares que viviam. O dispositivo tinha uma espécie de odômetro que se movimentava, que estava em movimento durante o dia, se não me falha a memória. Sim? Em as horas de ponta, esse movimento se hizo muito mais rápido. Qualquer que recorde de nós outros acá, podemos escrever um chat que pode escrever no chat que houve um desses em sua casa, ok? Depois, na década de 90, nos meados de 90, o medidor eletrônico se introduziu com o uso de pantallas LED ou LCD, e alguns já podiam transmitir leituras em pontos remotos. Isso é muito importante. Outros necessitavam a leitura pontual, e outros havia aqueles que as equipes liam as informações dos veículos. Depois disso, o medidor digital começou a usar-se com sentido de comunicação.
solamente um sentido de comunicação. E a grande diferença hoje é ter bidirecional, dois sentidos de comunicação, para que tenhamos a voltagem e a corrente, e nós, como se mostra e quantificam, para que tenhamos um processador de sinal para calcular a potência, para que tenhamos a integração em tempo que se produza a energia, para que tenhamos os dados de energia mostrados na pantalla diretamente, e também pode medir o fator de potência. É um grande diferencial, o COSFI, que falam em alguns países, para que tenham uma ideia de fator de potência ativa, reativa e aparente. Ok? Isso garantindo a alta fiabilidade. Importante, esse processo se conhece como leitura automática de medidores, AMR. É um processo que muitos países já têm hoje, a parte de leitura automática de medidores, ou seja, o Automated Meter Reading, AMR, no acrônimo em inglês. Os sistemas AMR, a empresa distribuidora, obtém, importante, o kilovolt-hora, ou é incluso na faturação, a informação de demanda máxima como marca de tempo, níveis de tensão, quantidade de falhas para cada medidor por dia. Podemos falar que a primeira geração de Smart Meter teremos em torno de 2005 para melhorar a comunicação da empresa, porque já havia a infraestrutura. Com essa informação, as empresas podem tomar decisões mais rápidas e mais corretas, com o objetivo de tomar medidas de mantenimento ao enviar equipos ou quadrilhas ao campo. São informações muito importantes que temos hoje. Mantenimento. Eu penso que a palavra-chave para as companhias de eletricidade é o mantenimento. Os medidores inteligentes são dispositivos de uma nova geração que se utilizam nas companhias elétricas com o objetivo para medir o consumo eletronicamente e para enviar informação por cálculo de faturas. E, se é necessário, para realizar as operações remotas, como falei, de conexão e reconexão. Esses medidores podem ler e enviar os dados lidos aos centros de operação da distribuição, CODs, de modo que é possível construir, importante, de modo que seja possível construir a curva de consumo estacional, a curva de dados, a curva de consumo por dia, por minuto, por hora, que são dados que provêm da maioria massiva de los dispositivos, ou quando a companhia quer. No COD, o COD pode monitorar os medidores devido à disponibilidade de comunicação, e nesse caso, uma comunicação bidirecional, que se conhece como uma infraestrutura de medidor automatizado, ou AMI, do acrônimo Automated Meter Infrastructure. Então, hoje teremos a parte de toda a infraestrutura, ok, para diminuir custos de mantenimento, para ter ganâncias imediatas. É muito importante, é muito importante. Acá, você pode realizar hoje, em termos de AMI, a parte de infraestrutura de medição avançada, muitas vezes falam em inglês, ok? Você pode realizar hoje medições remotas em qualquer momento, em qualquer lugar de utilizar um equipo, de maneira a localizar a falha, e a companhia pode monitorear as interrupções de suministro de energia. Isso é muito importante. Realizar análise de rendimento e também redesenhar a tarifa de temporada dependendo da demanda, com cada ponto e hora do dia de informação. Com a arquitetura de AMI, que podemos verificar acá, há a possibilidade de requerer sistemas de comunicação um pouco mais complexos. Ok? Hoje temos a integração um pouco mais complexa pelos sistemas atuais e tem diferentes componentes que devem considerar-se na solução.
o equipo de campo, isso é muito importante, deve ter uma interface consistente com a solução. E uma vez disponível, essa interface deve conectar-se a uma interface e fazer a informação disponível a um depósito de dados na companhia, COD. As companhias de distribuição devem considerar que se deve transmitir a informação de cada medidor, já seja dirigida a consumidores grandes ou pequenos. A solução Orcon considera as duas possibilidades. Ao final, tenho uma arquitetura que vamos falar um pouco. Ok? Também a AMI, OI, Advanced Metering Infrastructure, pode detectar cortes de energia e monitorar, isso é importante também, diferente, perfis de voltagem para cada consumidor. Como comunicação bidirecional, os consumidores podem aceder à informação do consumo diário de eletricidade e também estimar a quantidade a pagar, uma outra diferença, um grande diferencial, controlando assim o consumo diário. Isso é muito importante que tenha possibilidade de falar com seus clientes a diferença que temos hoje. Uma composição, tenho acá arriba um medidor viejito, ok? Smart Meter está composto por vários módulos, hoje um Smart Meter tradicional, dependendo das características requeridas, ok? Basicamente, o que teremos? Que o medidor realiza a medição direta distante de corrente, voltagem, potência ativa e reativa, que pueda armazenar o consumo acumulado, ok? E a demanda máxima durante o dia, permitindo o uso de tarifas diferenciais. Isso é um diferencial muito grande. As tarifas diferenciais durante o dia, permitindo o uso de tarifas diferenciais segundo a hora, armazenando informações sobre períodos de interrupção, tais como alterações e alarmes que não funcionam, muito importante. Acá, isso é importante, basicamente, os medidores têm a memória normal e também têm uma memória que chamamos memória massiva. É uma possibilidade de ter os dados durante longos períodos. Hoje estamos trabalhando com um mês, 30 dias. E é uma opção para medidores específicos. Nem todos os medidores têm memória massiva, ok? Mas é importante que quando tem a função de uma memória utilizada para restringir e para armazenar as quantidades fundamentais, isso é muito importante, durante o período de leituras e falhas. Cada medidor inteligente é eletrônico, isso é um ponto interessante, pero não todos os medidores eletrônicos são medidores inteligentes. Mira, acá tem uma curva de potência, ok? Durante os dias, 24 dias, né? Lunes, martes, miércoles, tem todos os dias, é possível fazer um plot, desenhar as curvas de 30 dias, mais 30 dias. E uma coisa importante, o volume não é muito alto e se tem a necessidade, a companhia pode fazer uma requisição das informações da memória massiva, porque tem uma conexão remota a qualquer momento. Não há necessidade de aguardar 30 dias. Você quer aguardar 30 dias e também, quando necessita da informação, é possível fazer uma requisição dos dados do campo, uma telemetria, ok? Isso é importante. Basicamente, no Smart Meter, ele poderá ser o consumo de perfil de carga. Uma curva dessa é chamada perfil de carga. É importante. Para cada canal, por canais em dispositivo, a memória massiva é dividida em canais, ok? E podemos utilizar para ser um grande consumidor ou também para um grupo de consumidores. Isso é importante. Hoje, uma solução para um grupo de consumidores, utilizando um concentrador, por exemplo, uma solução LoRa, utilizando um gateway LoRa, que pode se conectar a um terminal satelital Orcon e enviar a informação, toda a parte de fluxo de carga para a companhia. Ok? Eu penso que basicamente é isso para essa pantalla.
A próxima pantalla é um exemplo de como a memória passiva é dividida em canais. Acá tenho 32 canais que são utilizados em um software, são parametrizados em software, e para cada canal eu tenho uma informação, ok? Ou seja, os valores se distribuem através desses canais que são programados em cada medidor, e os dados na memória passiva se estabelecem nesses canais. É importante ter em conta que os dados almacenados na memória massiva permitem a construção de carga usada. Essa é uma parametrização que é possível utilizar. Como exemplo que coloquei está um pouco pequeno, me desculpe. São informações como essas. Tenho a informação de data, hora, a fecha acá. Está em português, me desculpe, porque eu utilizei um software em português. Tem tensão de fase reativa, aparente, tensão de fase total, eu penso que energia ativa consumida. Tem várias informações e cada uma se envia por meio de canais. E depois tem um relatório como esse, por exemplo, em las manos de los operadores. Uma situação também de los medidores inteligentes em termos de aplicações é a possibilidade de ter uma medição bidirecional com 4 quadrantes para também obter a defasagem de voltagem, corrente, fator de potência. Ter a possibilidade de corte e reconexão, como já falei, né? Tem um relé interno que permite a função de corte e reconexão remotas. Hacer uma multitarifação, muitos países falam como taxa blanca, ok? Tem uma flexibilidade maior mais grande para cambiar a tarifa convencional com uma tarifa blanca, com diferenciação de valores de tarifa. É possível também fazer uma programação de 4 horas de tarifa, com configurações para dias específicos, feriados, dias da semana, fins de semana. E na memória massiva, ter uma informação de estado de medidores com 52 canais, que encontrei também. O exemplo que apresentamos na última pantalla tem 32 canais, mas é possível também ter 52, e com tempo de integração que é configurável entre 5 e 60 minutos, de acordo com a necessidade do cliente. Uma outra característica também muito importante é a parte de alarmes e eventos, ok? Com a informação de quadrante. Depois, se tem perguntas, vamos fazer as perguntas no final, não há problema algum. Como falei, o webinar é um webinar interativo. Depois vamos falar, escutar as perguntas, não há problema. Estou quase ao fim. Tem uma inversão de quadrante também, com energia ativa inversa. É possível ter sensores em caso de abertura da tampa de terminal, nível crítico de bateria, corrente sem voltagem, falha da unidade de relé, informações que tem. Último aliento é interessante também, câmbio de parâmetros, todo sendo remotamente. Outras funcionalidades especiais que se encontram na grande maioria de los medidores, a parte de, por exemplo, sag e swell, falam com esses termos em inglês, onde se almacenam as quantidades de eventos de caída, tensão de hundimento e de aumento em caso de sobretensão. É possível fazer a interrupção em termos históricos de desconexões, se registra na memória do medidor. O medidor contém a fecha, a hora, a duração, e também tem um contador de interrupções. Ok? Aqui tenho um exemplo de uma classificação, deixar muito claro que é uma classificação de Brasil. Para cada país tem um estándar específico que tem que falar, que tem que ler de acordo com o órgão regulador da eletricidade em cada país.
Em Brasil, hoje, se trabalham com medidores tipo A, tipo B e tipo C. Ok? Sendo um desenvolvimento maior para o tipo C, com a parte de demanda máxima, com a parte de SAID, índices de qualidade, SAIF também. Outros países falam DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC. Em outros países da América falam TIEP, NIEP. Esse SAID, SAIF são termos em inglês. System Average Interruption Duration Index, System Average Interruption Frequency Index, são índices da parte americana, mas também são utilizados em alguns países. Tem informações de período reativo, excedentes reativos, memória massiva, é um medidor muito interessante para as companhias. Também tem em Brasil, isso é importante. Basicamente, os nomes são diferentes para cada país, mas basicamente, tem a divisão em dois grupos. Um grupo A, que vamos falar de clientes industriais ou grandes clientes, ok? Com instalações de média e tensão. Nesse caso, uma solução interessante de Orcom é somente ter um medidor para um grande cliente industrial, um medidor para uma grande indústria, um estádio, um hospital, algo do tipo, ok? E hoje já temos soluções para o grupo B. No caso, se não tem outro nome, mas são pequenos consumidores. Hoje é possível ser uma rede LoRa, uma rede de baixa potência, conectar um número diferente de medidores e utilizar um concentrador e conectar com um Orcom, um terminal satelital Orcom e enviar para a central de operação e distribuição. Hoje falamos de uma tarifa monomial, ok? Para barro, que se cobra dos consumidores conectados a nível de baixa voltagem, ok? Com preços específicos. E também teremos a tarifa binomial, que é a faturação realizada sobre um consumo registrado em energia elétrica de potência e a demanda contratada. Hoje é utilizado mais para consumidores que têm uma grande quantidade de equipos com alto nível de potência e voltagem, média tensão ou meia voltagem. Okay? Mais informações acá, tipo de consumidores, é um resumo, caminhando para o final da apresentação, é um resumo de funções, ou seja, basicamente, o medidor pode realizar as operações de corte e conexão, registrar fechas e períodos de falha de energia, desconectar circuitos parciais do cliente remotamente, transmitir uma mensageria ou mensagens e contratos bidirecionais, ida e volta, produzir alarmas em caso de falhas ou fraudes e outras funções. Isso também é muito importante em termos de verificação, de diminuição de custos para a companhia. Ou seja, cada companhia de eletricidade deve ter um estándar, que deve o estándar técnico a seguir. Ok? Então, espero basicamente, há medidores mais simples, para usuários finais mais simples, e hoje também há medidores mais sofisticados, para grandes consumidores. Estamos falando de indústrias e grandes instalações. Para os grandes consumidores, o uso de terminal satelital conectado diretamente e remotamente é uma boa relação custo-benefício. Para pequenos também, as redes de baixa potência servem como redes de conexão com portas de enlace, por exemplo, uma rede de baixa potência como LoRa, e logo se utiliza o terminal satelital conectado diretamente a uma porta de enlace, por exemplo, a um gateway LoRaWAN, ok, ou LoRaWAN. Acá tenho uma informação, da parte de NIST, que é um Instituto de Padronização de Estándares e Tecnologia, onde tem uma descrição geral das tecnologias. O NIST, basicamente, é responsável de desenvolver estándares e diretrizes, incluídos os requisitos mínimos, para proporcionar, então, uma segurança de informação
adequada para todas as operações e os ativos de la agência. Pero dichos estándares e diretrizes não se aplicariam aos sistemas de segurança nacional. Ok? Basicamente, o que tem acá, é importante que tenham em mente o objetivo da pantalla. É que hoje estamos falando das redes de premissa, lá do direito abaixo, e depois os medidores inteligentes estão conectados às redes de campo, Field Area Networks. E também estão conectados às WANs, Wide Area Networks, onde estão as subestações, onde estão os coletores de dados. Então, se tem uma ideia muito geral de como conectar as soluções. E depois, quando caminham para a companhia, tem a parte do ambiente corporativo, onde tem as operações, onde tem os provedores de serviço também conectados à companhia. É importante que depois, entre as diferentes possibilidades que tem a parte de segurança, com a parte de zona militarizada, com DMZs, com a parte de cybersecurity, com a parte de firewalls, para que não tenhamos problemas com a parte de cybersecurity. Então, hoje, o que teremos hoje para falar são a parte de baixo, Customer Distribution Transmission, conectar a parte das operações da companhia. Basicamente, é uma pantalla muito interessante que é possível ter todos os tipos de redes de conexões que temos. Ok? Para finalizar, um pouco de mais detalhes técnicos, quando estamos trabalhando com a parte de proteção, estamos falando com sistemas escadas na companhia. Quando caminhamos para telemedição, trabalhamos com a parte de MDC, ou Meter Data Collection, ou recoleção de dados do medidor. Isso é a infraestrutura de conexão de dados em campo. Tem então o medidor, tem então a rede, por exemplo, aqui estamos trabalhando com Orcon, estamos trabalhando com a rede satelital, com banda L, ok? E que tem uma alta fiabilidade, estamos trabalhando com a rede M2M. Depois, para fazer uma análise de los dados, estamos trabalhando com ferramentas chamadas Meter Data Management, ou administrador de dados do medidor. Basicamente, o que teremos aqui? Estamos falando da estrutura de captura de dados, quando falo de Meter Data Collection, ou reconexão de dados do medidor. Nesse caso, a infraestrutura, a captura de informação, temos a captura de informação de campo, e ela leva à concessionária para que seja analisada por um MDM, ok? Acá temos um exemplo, temos um medidor, ok? Um medidor conectado a uma ferramenta de tratamento de dados que envia a informação para terminal satelital Orcon, o branco, ok? Basicamente se realiza em zonas remotas. Nesse caso é muito interessante, estamos utilizando um equipo somente satelital, né? E na solução se instala um satélite remoto, ok? Se conectar um satélite remoto que vai compilar os dados e vai se enviar ao satélite. Basicamente é isso. Então temos um medidor, um equipo para ser a junção de los dados e depois concentra-los em um medidor satelital, um terminal satelital Orcon, que se conecta ao satélite e que envia informação para uma central de operação e distribuição. Ok? Para que seja gerenciado, que seja utilizado os dados por um MDM, que é um administrador de dados do medidor. Ok? Então, a solução vai concentrar os dados, gestionar toda a informação e organizar de uma maneira amigável e organizada. Acá tenho um exemplo de uso de MDM. É um medidor pequeno, não é muito grande, bem interessante para, vamos falar, para médios. É uma solução interessante, que tem uso de presença de alarmes, é um dashboard, tá?
Tem alarmes, tem medidores, alarmes de medida, alarmes de comunicação, se é comunicação imediata, mensual, diária, por minutos, também está em português, me desculpe, mas eu tenho em português, com a possibilidade de ter todos o número total de informações, informações espaciais sem leitura, informações de memória de massa, uma outra informações de arquivo público total, que são enviados para a central de operação, número de alertas, informações do tempo, de condições de tempo, memória de massa, status, que tem status pontuais. Esse é um exemplo de uso que temos em termos de middleware. E que é importante, eu penso que essa é a pantalla mais importante. Acá temos uma ideia de uma curva mensual, ou seja, de um período, com valor de potência, ok? E depois tem os dias. Com as informações de memória de massa, é possível ter informações entre fase neutra, tensão, voltar entre fase neutra, voltar entre fase, informações de corrente, potência aparente, potência reativa, potência ativa, todas as informações necessárias para que a companhia pueda tomar uma decisão consciente e rápida. Essa curva é muito interessante ter em mãos. Ok? Para finalizar, tenho aquelas informações de campo, um mapa, um Google Maps, onde estão os dispositivos instalados em campo. Pode ter uma informação como está conectado, com a leitura está ok, está conectado, mas a leitura está incompleta, está inativo, não está configurado, está desconectado e sem leitura. É possível enviar informações, possa ser a reconexão desta maneira. Sim? Então, tem um middleware em que o operador da central de operação tem possibilidade de saber o que está ocorrendo em campo, em tempo real, todo o tempo, receber também alarmes, é uma informação muito importante que não é necessário enviar uma quadrilha ao campo. Tem informações de totalizador por canal, demanda máxima, demanda acumulada, muitas informações. Para finalizar, teremos a parte de tecnologia de Orbicon, sim? Como Orbicon trabalha com isso. Nesse slide, nessa pantalla, teremos uma visão geral de tecnologia Orbicon, desde as aplicações de campo integradas ao terminal, dentro de um gateway Orbicon, proporcionando tanto a parte de proteção como medição, enviar os dados de proteção e medição à companhia. Tudo isso monitoreado por um middleware, como tiveram a oportunidade de ver, um middleware que está em nuvem. Em termos de benefícios, teríamos a parte de cobertura universal para dispositivos de distribuição. Estamos falando em proteção, medição e subestação, ok? Com os protocolos de mercado, em termos de canais, com o protocolo de NP3, Modbus. A BNT 14522 é um protocolo de medição de Brasil, mas utilizam mais DLMS COSEM em outros lugares, em outros países. Também temos a parte de IEC 870, 101 e 104, e para subestações IEC 61, 850. Tudo isso com alta fiabilidade, alta disponibilidade de canal, ok? Com a ampla cobertura em tempo real em qualquer lugar do mundo. Ok? Com isso, teremos a flexibilidade de conexões com RTU, se necessário, com dispositivos elétricos inteligentes, IEDs, e com SCADA e com o MDC da companhia. Para o cliente é interessante porque há uma melhora dos índices de qualidade, como a lei SAID, SAIF, CAP, TIEP, DEC, FEC, a integração em microgrid dentro do Smart Grid e a possibilidade de solicitar dados digitais e analógicos, receber mensagens não solicitadas e cambiar perfis diretamente do dispositivo em campo. Essa é a parte de operações remoto que temos, ok? É importante que acá, somente para terminar, se observa que a integração dos dispositivos de campo, podemos falar, medição, proteção,
com uma ganância econômica. Toda essa informação será integrada às informações da empresa, pela companhia de distribuição, e poderá ser monitoreada pelos operadores, por la companhia, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Basicamente é isso. Temos o Smart Meter conectado a um terminal satelital, que envia as informações por satélite, depois cambia as informações no middleware em nuvem, e envia para a SCADA, ou MDM, ou o que seja. Acá é uma pantalla interessante, que é uma aplicação para pequenos usuários. Mira, abaixo existe uma comunicação na rede de baja potência LoRa, conectada a medidores de smart meters. Esses falam em DLMS COSEN, que enviam as informações por LoRa para um gateway LoRaWAN. Esse LoRa está conectado com um terminal satelital Orcon. Nesse caso, teremos uma solução, um terminal satelital Orcon, que é dual, ou seja, tem comunicação satelital e tem comunicação celular, ok? É possível cambiar automaticamente. Eu gostaria de ter somente satelital. Não há problema, cambia o dispositivo negro e somente tem a informação satelital para sítios que não têm cobertura. Basicamente, depois, as informações de satélite estarão disponíveis em um gateway web service de Orcon, e depois há uma conexão com o middleware em nuvem da Amazon, com todos os níveis de segurança, contra ataques cibernéticos, e depois se conecta à companhia. Por exemplo, é possível fazer uma comunicação via porta-a-porta socket. É possível ser com pouca porta socket utilizando uma DMZ. É possível ser com VPN, de acordo com a necessidade do cliente, com os graus de segurança que queiras. Ok? Temos tudo isso listo com diferentes clientes, utilizando diferentes soluções de acordo com a necessidade. Conclusões, né? Observamos que, então, é importante a última. Após analisarmos os vários aspectos de medição da tecnologia, tenho ideia que temos muita informação. Observamos que a medição, no caso com medidores inteligentes, smart meters, hoje é uma tecnologia apropriada, já que monitoreia o roubo de eletricidade, um problema muito grande para muitos países, ou o problema de perdas de energia. Teremos muitos clientes que falam com nós outros como poderíamos ajudar a perdas de energia. O que hace é um usuário final está mais informado e que tenha hoje os usuários têm mais cuidado com o consumo, importante, a faturação, os cortes de energia, com a informação bidirecional. Esta tecnologia pode falar que vai permitir a implementação de tarifas variáveis, que hoje em muitos sítios não é possível, e permitirá ao usuário final, seja grande ou pequeno, ter o controle da energia consumida, principalmente nas horas de pico. Ok? Com tudo isso, teremos um aumento da participação desses usuários finais, que não teremos hoje porque não havia a tecnologia, porque não havia a infraestrutura. Ou seja, a implementação técnica da medição inteligente requer melhoras na infraestrutura da companhia. A companhia tem que fazer uma inversão em termos de infraestrutura. Ok? A inversão consiste em desenvolver melhores estratégias de controle, sensoriamento com sensores e outros componentes, minimizando assim os custos e generando uma consciência massiva de todos. Senhores, me gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Falei muito rápido devido a muitas informações e que não temos um tempo muito grande. E esperando encontrarmos em outras oportunidades para discutir soluções em conferências, depois por correio, não há problema. Graças a todos
Muito obrigado, thank you e merci beaucoup. Ok?